Carta de Tiago, capítulo 2. Hoje nós vamos olhar apenas para os versículos 18 e 19. Silvio, se puder abrir o retorno para mim, eu não consigo me ouvir. Aqui o retorno. Isso, obrigado. Aumenta um pouquinho, por favor. Obrigado. Tiago, capítulo 2, versos 18 e 19. Assim diz a palavra do nosso Deus. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Esta é a palavra de Deus. Oremos. Pai Celestial, nós estamos diante da Tua palavra e nós cremos que a Tua palavra é inspirada, ela é a verdade, ela é inerrante e ela é suficiente, ó Deus, para nos educar na fé. Então, Senhor Deus, ilumina a nossa mente nesta hora. Abra, Senhor, os olhos do nosso coração para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Senhor, abençoe e use o Teu servo como Teu instrumento nesta hora. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando então do livro ou da carta de Tiago. O tema central dessa carta é a verdadeira fé. E essa fé tem que ser evidenciada em vários aspectos da nossa vida. Nós já vimos que a fé ela tem que ser demonstrada em meio às provações. A fé tem que ser demonstrada no amor cristão para com aqueles que passam necessidade. E na última mensagem nós trabalhamos um pouco do capítulo 2, do verso 14 ao verso 26. E nós vimos que esse capítulo 2, infelizmente, ele é muito mal entendido. Por quê? Porque muitos acreditam que Tiago está contradizendo o apóstolo Paulo. Para muitos, então, para Tiago, a salvação é pelas obras e para Paulo a salvação é pela fé. E isso não é verdade. Tiago não contradiz Paulo. Pelo contrário, eles se complementam. Na verdade, Tiago e Paulo têm o mesmo propósito, só que eles estão percorrendo caminhos diferentes. Paulo, ele vai na causa da salvação, que é a fé. Tiago vai na consequência da fé, que são as obras. Então, veja, um fala de fé e o outro fala de obras. Quando os judeus se levantavam para dizer, olha, nós temos as nossas obras, e isso é suficiente para sermos salvos. Conhecemos a lei, somos circuncidados, etc, etc, somos filhos de Abraão. Paulo se levanta para dizer, não, a salvação é pela fé em Cristo. Mas nos dias de Tiago, os judeus cristãos se levantavam para dizer, não, a fé é suficiente, basta eu crer. E Tiago então diz, não, a verdadeira fé é uma fé que é demonstrada através de evidências. A verdadeira fé é uma fé prática, não apenas teórica. Então, na última mensagem, nós vimos 3 coisas a respeito de uma fé sem obras. A primeira delas, uma fé sem obras, ela é inútil para a salvação. Inútil. Não serve para nada. É uma fé simplesmente externa. Simplesmente externa. Nós vimos também que uma fé sem obras é uma fé egoísta em si mesma. É aquela fé que diz assim, ok, meu irmão, eu sei que você está passando necessidade, mas que Deus te abençoe e que você vá para sua casa e se vire. É uma fé egoísta. E vimos também, em terceiro lugar, que uma fé sem obras é uma fé morta por natureza. Ela não serve para nada. Ela não tem valor nenhum espiritualmente falando.
Ela pode até, externamente, ser muito chamativa, como uma bolha. A bolha, você olha para ela, é bonita, não é? Aquela bolha de sabão, ela brilha, ela voa, só que quando ela esbarra em qualquer coisa, ela explode, porque ela não tem nada, ela é vazia. Então, uma fé sem obras é uma bolha de sabão. Ela é muito bonita, ela é muito visível, as crianças se encantam, e você para no semáforo, vem aquele cara vendendo, né, aqueles brinquedinhos que fazem bolha de sabão, bolha para cá e bolha, e você acha bonito. Na minha época não tinha isso, a gente pegava um talo de mamão, botava dentro de um copo com sabão em pó, e misturava bastante, e soprava, às vezes até engolia um pouquinho, e fazia a bolha de sabão, e a gente achava aquilo o máximo. Mas a fé sem obras é uma bolha de sabão. Ela é muito bonita, mas ela não serve para nada. Ela não tem nada dentro dela. Ela é vazia, ela é apenas exterior. Então hoje Tiago nos convida a olhar para os versos 18 e 19 e ver ainda outras duas verdades sobre uma fé sem obras. Então, se você estiver anotando, talvez seja a quarta ou talvez seja o primeiro ponto de hoje à noite. Seja como for, uma fé sem obras prova que não é uma fé verdadeira. Olha novamente para o versículo 18 aí na sua Bíblia. Tiago diz: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Perceba, Tiago está confrontando aqui aquele cristão hipócrita que ele começou a confrontar lá no verso 16. Isto é, aquele cristão que se gloria de ter uma fé, mas que não tem obras. Ele diz, olha, veja como eu tenho fé, mas ele não tem obras. Então, o que Tiago está fazendo aqui? Ele está criando um cenário diante de nós. É um debate entre duas pessoas. Entre um cristão verdadeiro e um falso cristão. Olha o debate que Tiago cria. Um diz, eu tenho fé. E o outro diz, eu tenho obras. É um debate entre eles. O que é mais importante? Mas eu quero que você perceba que Tiago aqui não está colocando a fé em oposição às obras. Não é isso. O que Tiago está fazendo aqui é colocando ou mostrando que a verdadeira fé, ela é oposta a uma fé morta. Que aquela fé que é operante, que é viva, ela é o contrário de uma fé teórica. Uma bolha de sabão. O ponto de Tiago, irmãos, desse versículo, é que a verdadeira fé, ela só pode ser conhecida, ela só pode ser evidenciada, ela só pode ser demonstrada e comprovada por meio das obras. Não existe uma outra maneira de nós aferirmos a fé sem as obras. Não existe. Não há um outro caminho para isso. Ou seja, o simples fato de uma pessoa professar a sua fé, dizer, eu creio, isso não significa que ela seja realmente salva. A simples profissão de fé não é suficiente para a salvação. Eu vou tentar ilustrar isso. Imagine que você goste de música e goste de piano e esteja pleiteando uma vaga de pianista numa orquestra filarmônica, como a do estado de São Paulo, uma grande orquestra. Então, para que você seja contratado, há 3 fases: currículo, teste teórico e teste prático. Você se inscreve, manda seu currículo, centenas de pessoas mandam seus currículos. Então aquela banca examinadora diz assim, ok, o Antônio tem um bom currículo, vamos conhecê-lo. De cara, eles eliminam muita gente. Segunda fase, você vem para o teste teórico. Então você senta diante de uma prova e lá você tem que saber as notas e um arranjo musical e alguma coisa assim, alguma coisa assado, e você tem que mostrar algum conhecimento. Então o Antônio faz aquela prova e ele passa, ele vai razoavelmente bem. Então ele é classificado agora para a terceira fase.
10 pessoas foram classificadas. Então agora chega o grande dia, é o dia do teste, da audição. Estão ali vários alunos, a banca examinadora, e aí o maestro, que está coordenando a banca, chama o primeiro e diz assim: sente aqui e toque essa partitura. Aquela pessoa senta e executa, e a banca dá a sua nota. Vem o outro, o maestro dá a partitura, e ele toca. Então chega o Antônio. O Antônio se senta no piano, coluna assim bem ereta. Aí o maestro coloca a partitura diante dele e diz assim: toque. Aí ele olha para o maestro e diz assim: não, eu não vou tocar. E o maestro diz: mas por quê? Não, essa partitura eu já conheço, isso aqui eu sei, muito bem. Já estudei isso aqui, fiz conservatório, afinal de contas. Aí o maestro: filho, acho que você não entendeu, você tem que tocar. Pegar as mãos e ele fala: não, eu não vou tocar, eu já sei de cor. Então o maestro gentilmente olha para eles assim: então você está desqualificado, você não pode prosseguir. E ele olha para o maestro: mas eu não estou entendendo, por que eu não posso continuar? Deixa eu explicar para você. A única maneira de você demonstrar o seu conhecimento é tocando. Não existe uma outra maneira. Como é que eu posso aferir o seu conhecimento se você não toca efetivamente? Perceba, é exatamente isso que Tiago está dizendo aqui. Exatamente isso. Não basta você dizer que conhece a Cristo. Não basta dizer que você o conhece como Salvador. Você precisa evidenciar de maneira prática a fé que você tem, o conhecimento que você tem. Porque se você não faz isso, a fé que você tem, ela não tem valor. Ela pode ser muito bonita, mas ela é uma bolha de sabão. Na hora que ela toca em qualquer coisa pontiaguda, ela estoura. Meus irmãos, parafraseando o nosso Senhor e Salvador, ele disse assim: pelos frutos conhecereis a árvore. Eu cresci indo para a roça e para o campo, eu gosto muito disso. Mas eu me lembro quando pequeno eu dizia para minha mãe: mãe, que árvore é aquela? É pé do quê? Ela diz: olha, isso é um pé de mexerica, olha, isso é um pé de limão, isso é um pé de goiaba, isso é um pé disso, um pé daquilo outro. É claro que depois de muitos anos você vai criando assim um certo conhecimento. Mas quando você é um menino, você está crescendo, como é que você conhece uma árvore? Os frutos. Como é que você sabe que isso aqui é um pé de laranja? Porque você vê as laranjas. O que Jesus está dizendo é: você só pode conhecer uma pessoa se ela é de fato crente, pelas obras que ela tem, por aquilo que ela faz. De outra sorte é impossível. E é exatamente isso que Tiago está dizendo aqui. Não basta dizer que nós confiamos em Deus. Não basta dizer que Deus é isso ou aquilo outro. Não basta dizer que nós conhecemos algumas coisas da teologia, que nós sabemos isso e aquilo outro, e que nós sabemos algumas palavras importantes da Bíblia e alguns versículos. Tem que ser mais do que isso. Nós temos que mostrar com a nossa vida que de fato essas coisas que nós cremos fazem sentido para nós, que nós vivemos isso na nossa vida diária. Não existe uma outra maneira de aferir a nossa fé, senão através das nossas obras. Meus irmãos, eu sei que raramente nós ouvimos isso, mas no dia do juízo, nós seremos julgados pelas nossas obras. Pelas nossas obras. Isso aqui era uma prova bíblica disso? Apocalipse capítulo 20, versículo 12, diz assim: e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ou seja, no dia do juízo, Deus vai colocar diante de nós tudo aquilo que nós fizemos, de bom e de ruim. Ou seja, nós não poderemos esconder nada de Deus. Se nós somos crentes, nós teremos o que apresentar a Deus. Embora tenhamos muitos pecados,
sem dúvida nenhuma, porque ninguém é perfeito. Mas sem dúvida nenhuma, Deus vai olhar para aquilo que nós fizemos. É óbvio que por adiante das nossas obras, estará certamente a obra de Cristo. E o ímpio? O que é que o ímpio terá para apresentar a Deus? Nada. Nada. A Bíblia fala que as obras de um ímpio não passam de um trapo de imundícia. Isto é, não serve para nada, é lixo diante de Deus. Meus irmãos, os crentes verdadeiros não têm que temer o dia do juízo, porque nós já estamos salvos e justificados e perdoados e lavados. E é por isso que no dia do juízo nós teremos obras a apresentar a Deus, não porque fomos salvos por elas, mas porque elas evidenciam, elas atestam, elas confirmam a obra de Cristo em nós. Os puritanos diziam: não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. É totalmente diferente. O presbítero Marco deu aqui uma ótima introdução. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então vem o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, irmãos, o crente, ele precisa evidenciar a sua fé em Cristo, através das suas obras, daquilo que ele faz. Mas há ainda aqui, versículo 19, uma segunda lição. Olha na sua Bíblia, versículo 19. Tiago diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Qual é a lição que Tiago nos ensina aqui? Que uma fé sem obras, ela prova que é meramente ortodoxa. Meramente ortodoxa. Note, Tiago está novamente se dirigindo àquele cristão que é hipócrita, que é falso, que acha que a sua fé, não é? A sua fé teórica, ortodoxa, é suficiente para a sua salvação. Mas agora Tiago, ele usa um argumento muito forte, pesado. Ele compara a fé de um cristão hipócrita à fé dos demônios. Pesado isso, não é? É muito pesado. Veja o que Tiago diz: crês tu que Deus é um só? Eu preciso dizer que na língua grega não existe pontuação, ponto, vírgula, interrogação, isso não tem. O texto grego, chamado grego koiné, grego comum, grego simples, era um texto muito simples, muito corrido. Era a língua da época, a língua comum da época. Então nós não sabemos se Tiago está fazendo aqui uma pergunta ou se ele está afirmando. Não sabemos se Tiago está dizendo assim: olha, que bom que você crê que Deus é um só, ou se Tiago está dizendo: olha, você crê realmente que Deus é um só? Então você pergunta: mas qual a diferença? Na prática, nenhuma. Porque no final das contas, o que Tiago está dizendo é mais ou menos o seguinte: olha, ainda que você tenha uma fé muito ortodoxa, uma fé muito correta, esse simples fato não garante a você que você seja de fato um crente verdadeiro. E por que Tiago faz isso? Por que Tiago pergunta se eles creem em um só Deus? Porque os pagãos também, aliás, para diferir dos pagãos. Os pagãos tinham muitos deuses, muitos ídolos, muitos, era um panteão de ídolos. Olha, que bom que você é diferente dos pagãos que tem uma série de ídolos. Que bom. Agora, tem um detalhe: até mesmo os demônios creem que existe um só Deus. E veja, olha o que Tiago diz mais à frente, olha a comparação que ele faz. Se você crê em um só Deus, ok, você faz bem, perfeito. Aplausos, muito bem. Agora, tem um detalhe: até mesmo os demônios, eles creem nisso, e eles tremem diante dessa verdade.
Então, o que Tiago está dizendo é, não que seja errado você crer nisso. Não é errado você crer que existe um só Deus. Ótimo. Que bom que a sua doutrina, ela é correta. Mas pensar e crer somente nisso não é suficiente. Não é. Agora veja o que Tiago diz. Tiago diz que os demônios não apenas creem, mas eles tremem diante desse fato. Diante desse fato. E aqui nós precisamos dizer algumas coisas importantes. Os demônios, eles creem em Deus. Eles creem que existe um só Deus. Eles creem que Jesus é Deus. Eles creem nisso. Houve um momento em que os demônios se aproximaram e disseram assim, aliás, Jesus foi expulsar o demônio, e eles disseram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Por que você vem aqui antes da hora? Eles chamam Jesus de Filho de Deus, portanto, de um próprio Deus. Então, eles creem na Trindade, eles creem em Jesus como Deus, eles creem em um só Deus, eles creem no inferno, porque eles sabem disso. O inferno está sendo preparado para Satanás e para os seus anjos, isto é, para os demônios. Então, os demônios, eles têm uma fé muito ortodoxa. E diante desse fato, eles tremem. Eles têm reverência diante de Deus. Mas eles também odeiam a Deus. Então, em alguma medida, Tiago está dizendo, a fé dos demônios, ela tem mais valor do que a fé de um crente que é hipócrita. Porque os demônios creem nessa verdade, nessa ortodoxia, mas eles tremem. Enquanto que muitos creem nisso, mas não tremem diante de Deus. Não têm nenhuma reverência diante de Deus. Vivem como se Deus não existisse. E a Bíblia nos dá várias ilustrações de pessoas que viveram assim. Eu vou citar apenas duas. Caim era um homem que tinha uma fé teórica. Ele tinha uma fé, digamos assim, ortodoxa. A Bíblia diz em Gênesis 4 que ele ofereceu a Deus uma oferta, aquilo que ele produziu, que trouxe lá do seu campo. Mas a Bíblia diz que Deus não aceitou a oferta de Caim. E você pergunta, mas por que Deus não aceitou a de Caim e aceitou a de Abel? Hebreus capítulo 11 diz que Caim não fez aquilo pela fé, ao passo que Abel adorou a Deus pela fé. Essa é a diferença. Caim adorou a Deus, levou a Deus uma oferta, mas ele não fez movido pela fé. E o que aconteceu? Gênesis capítulo 4. Os versos seguintes dizem que Caim sentiu inveja do seu irmão e matou o seu irmão. Exemplo clássico de um homem que tinha uma fé teórica. Ele adorou a Deus, mas adorou a Deus sem fé. E a consequência foi a morte do seu irmão. Um segundo exemplo que está no Novo Testamento é de um homem chamado Simão o Mágico. Simão era um homem de magia negra. E a Bíblia diz que certo dia ele abraçou a fé, ele foi batizado e ele passou a andar com os apóstolos. E ele via o que os apóstolos faziam. Os milagres, expulsando demônios, aquelas coisas todas. E Simão chegou diante dos apóstolos e disse, olha, como é que eu faço para ter esse dom? Como é que eu faço para comprar esse dom? E Pedro então olhou para aquele homem e disse para ele, eu vejo que você está amargurado, em fel de amargura, e que você está em laços de iniquidade. Quando Simão ouviu aquilo, ele ficou assim, desbaratado, e ele disse, então rogai por mim. Mas Pedro percebeu, pelo Espírito, que aquele homem não era um homem verdadeiramente convertido. Percebam, irmãos, aquele homem disse que creu em Jesus. Ele foi batizado, ele andou com os apóstolos, mas a sua fé era uma fé teórica. Uma fé como uma bolha de sabão, bonita por fora, mas vazia por dentro.
O grande pregador britânico, Charles Spurgeon, disse certa vez: se existe uma fé que deixa o homem exatamente como ele era e permite que ele se entregue ao pecado, essa é a fé dos demônios. Em outras palavras, se a sua fé, ela não te leva para mais perto de Deus, e ela te permite que você continue vivendo as mesmas coisas que você vivia na sua vida pregressa, a sua fé é uma fé demoníaca. É a fé dos demônios. Meus irmãos, não basta ter uma ortodoxia. Não basta dizer, eu aceito. Lá no dia da profissão de fé, quando o pastor pergunta, olha, você aceita a Bíblia como palavra de Deus? Sim, eu aceito. Não basta dizer isso. Não basta dizer, eu creio na Bíblia como palavra de Deus. Não basta dizer, eu creio na Trindade. Não basta dizer, eu creio em Jesus. Eu creio que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele está sentado à destra de Deus e vai voltar um dia. Não basta dizer, eu aceito a doutrina, a disciplina, o governo da igreja presbiteriana. Isso tudo não basta se você efetivamente não tiver uma fé sólida em Cristo Jesus. E uma fé que seja, de fato, evidenciada por suas obras. Não adianta dizermos da boca para fora, eu creio, eu aceito, eu confesso. Se você, de fato, não evidenciar a sua fé através das suas obras. Meus irmãos, nós somos chamados à fé em Cristo Jesus. Uma fé verdadeira, autêntica, genuína. Mas um dos grandes perigos que nós vivemos na vida cristã é uma coisa chamada de hipocrisia. A palavra hipocrisia, na língua grega, era uma palavra usada para aqueles homens que colocavam máscaras. Eles iam para os bailes e eles imitavam outras pessoas. Aquelas pessoas eram chamadas de hipócritas. Jesus, ele olhava para os fariseus e dizia, vocês são hipócritas. Vocês professam uma coisa, mas vocês vivem outra. Nós somos aqui confrontados com uma grande verdade. A nossa fé, ela não pode ser uma fé hipócrita, mas uma fé viva e verdadeira. Uma fé que revela de fato que nós somos salvos por Cristo e que nós estamos em comunhão com Cristo. Certa feita, Jesus disse uma das coisas mais profundas. A boca fala do que está cheio o coração. Você quer examinar a sua fé? Vá às suas redes sociais e veja as suas publicações. Veja o que você coloca lá. No seu Instagram, no seu Facebook. Veja as conversas que você diz, que você escreve ou que você lê nos grupos entre amigos no WhatsApp. As redes sociais falam do que está cheio o nosso coração. Examine as suas redes. O que é que você publica lá? Aquilo que você publica é a sua vida. É o que você crê. É o que você faz. Nós não podemos confessar a Jesus como nosso Senhor e Salvador e viver como se fôssemos ateus na prática. Nós não podemos adorar a Deus no domingo e caminhar de mãos dadas com o demônio na segunda. Nós não podemos adorar a Deus no domingo e viver como o mundo vive na semana, nas suas concupiscências e prazeres e depravações. Meus amados irmãos, nós somos chamados a mostrar a nossa fé
aquilo que nós cremos e aceitamos, lá no dia do nosso batismo, lá no dia da nossa profissão de fé, nós somos chamados a pegar essas verdades e vivê-las na nossa vida diariamente. Viver na igreja e fora da igreja, em casa e fora de casa, no trabalho e fora do trabalho, nos negócios, nos relacionamentos, na maneira como nós criamos nossos filhos, na maneira como nós enxergamos o mundo ao nosso redor. Essa é a fé verdadeira, aquela fé que é traduzida através de uma vida de piedade, de santificação, de verdade, de consagração. Talvez, irmãos, a única Bíblia que o mundo lerá é a nossa vida. E nós somos chamados como crentes a resplandecer a luz de Cristo neste mundo. Essa é a fé que Tiago está dizendo. Essa é a fé que nós precisamos ter. Uma fé viva, verdadeira e eficaz. Uma fé que revela que Cristo Jesus é de fato não só o nosso Salvador, mas também é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor daquilo que nós vemos, Ele é o Senhor daquilo que nós ouvimos, Ele é o Senhor daquilo que nós pensamos e sentimos, Ele tem que ser o Senhor daquilo que nós fazemos. O primeiro livro que eu li na minha conversão, o primeiro livro, depois da Bíblia, foi Em Seus Passos, o que faria Jesus. Primeiro livro, e foi um dos livros mais marcantes de toda a minha vida cristã. Em Seus Passos, o que faria Jesus? Você veio hoje à noite aqui. Talvez você esteja procurando uma fé autêntica, verdadeira. Eu quero dizer que você veio ao lugar certo. Você veio onde essa fé é pregada. Mas eu quero dizer para você que todas as suas obras, elas não valem nada. Elas nunca vão conquistar a graça de Deus, nunca. Se você quer ser aceito por Deus, se ao morrer você quer estar com Ele na glória, na eternidade, eu insto com você hoje à noite, creia em Jesus. Creia nele de todo o seu coração. Confesse a Ele os seus pecados e receba-o como seu Salvador e Senhor. Mas se você é um crente, que de fato já creu em Jesus, entregou a Ele a sua vida, mas está vivendo uma vida torta, uma vida discrepante da sua fé, volte agora. Reúna fé e obras, obras e fé. Deixe que essas duas coisas caminhem juntas, amalgamadas, ligadas, interligadas, como os dois lados de uma moeda. Viva um cristianismo autêntico. Mostre com a sua prática a fé que você tem em Jesus. Amém. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, nesta noite nós somos confrontados com a Tua Palavra e nós somos desafiados, ó Deus, a evidenciar a nossa fé através das nossas obras. Não para ganharmos ou conquistarmos a salvação, mas porque já temos a salvação em Cristo. Deus bendito, se houver alguém aqui nesta noite, buscando essa verdadeira fé, que hoje essa pessoa a encontre em Cristo Jesus. E que o seu coração seja transformado, moldado, mudado pela graça do Senhor. Entretanto, Senhor, se houver aqui crentes, que estão, ó Deus, vivendo uma vida torta, uma vida fria, uma vida, Senhor, distante da genuína fé, que nesta noite, Senhor, haja arrependimento, haja mudança de vida. Que esse crente, ó Deus, volte a evidenciar a sua verdadeira fé em Jesus.
Que haja, Senhor, novamente um recasamento entre a fé e as obras. Ó Deus bendito, não permita, Senhor, que sejamos crentes e que vivamos uma vida, Senhor, como mundanos, como ateus práticos. Ajuda-nos, Pai, a desenvolver com temor e com tremor a salvação que o Senhor nos deu. Nós queremos, Senhor, viver para a Tua glória, cada dia da nossa vida. Nós queremos Te glorificar, Senhor, naquilo que nós vemos no nosso computador, no nosso celular, quando nós estamos a sós. Nós queremos Te glorificar no tratamento com a nossa esposa e com o nosso esposo e com os nossos filhos. Nós queremos Te glorificar, Senhor, nos nossos negócios. Nós queremos Te glorificar, Senhor, nos nossos estudos. Nós queremos Te glorificar, Senhor, nos nossos relacionamentos. Nós queremos Te glorificar, Senhor, em cada pensamento, em cada sentimento, em cada palavra, em cada ação da nossa vida. Em tudo, Senhor, nós queremos Te glorificar, porque nós queremos, de fato, viver a verdadeira fé, a fé genuína, aquela fé que um dia o Teu Espírito, de maneira poderosa, colocou em nossos corações, para que crescemos em Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Ó Deus bendito, que a Igreja Presbiteriana de Vila Formosa seja conhecida e seja reconhecida neste lugar como uma igreja viva e verdadeira, como uma igreja, Senhor, que resplandece a luz do Teu Filho Jesus Cristo. Que as pessoas vejam em nós a luz do Teu Filho Jesus Cristo. Queremos, ó Deus, consagrar a nossa vida a Ti. Nós queremos ofertar a nossa vida a Ti. Tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos, nós queremos viver para a glória e para o louvor do Teu santo nome, até o dia em que o Senhor nos virá buscar para Ti mesmo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos preparar, irmãos, para a ceia. Vamos cantar e vamos ofertar a nossa vida ao Senhor.